Nos últimos anos, tem se falado muito em corrupção e sistema político no Brasil. Um dos mitos que se difundiu em alguns meios foi de que não existia corrupção na época da ditadura civil-militar brasileira. Conforme pesquisadores como Pedro Campos, grandes grupos de engenharia já existiam desde a década de 1930. Entre eles podemos citar a Sociedade Brasileira de Urbanismo, a SBU, Quatrone, Metropolitana e outros grupos, localizados entre o eixo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A industrialização durante o período Vargas foi fundamental para o enriquecimento, e a seguir, o governo de Juscelino Kubitschek e a construção da nova capital, Brasília, fez com que a projeção de empresas iniciantes fosse intensificada. Com a ascensão econômica, essas empresas começaram a se associar em clubes para influenciar também em políticas públicas que as favorecessem. Elas começaram a se fazer presentes em locais como o Clube de Engenharia, fundado em 1880 no Rio de Janeiro, o Instituto de Engenharia Paulista em 1916, em organizações próprias como a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, de 1957, e o Sindicato Nacional da Construção Pesada, Sinicom, em 1959. Unidas desse aparato, foi um passo pequeno para patrocinar políticos em suas campanhas ou influenciar através de propinas projetos estatais que as beneficiassem. Durante o período, as empresas citadas e outras como a Baiana Odebrecht e a Camargo Corrêa estiveram em contato íntimo com os altos escalões do governo. Era comum ministros ou assessores estarem ligados às empresas de engenharia. Pedro Campos nos fala que há indícios claros da relação intensa de certas figuras-chave da ditadura com empresários do setor. Assim, o ministro Mário Andreasa, titular da pasta de transportes no período de 1967 a 74 e do interior no governo Figueiredo, de 79 a 85, tinha relações diretas com empreiteiros e suas organizações, sendo presença constante em atividades e congressos promovidos por entidades como a Sinicom e a CEBIC. Antônio Delfim Neto, ministro dos governos Costa e Silva, Médici e Figueiredo, era próximo do empresário Sebastião Camargo, presidente da Camargo Corrêa, e ligado a outros empresários do setor. Ângelo Calmon de Sá, ministro da Indústria no governo Geisel, além de presidente do Banco Econômico, foi diretor da empreiteira Odebrecht no período. Já o texto da Comissão Nacional da Verdade sublinha que as empreiteiras brasileiras, logo depois de formadas, organizaram-se em aparelhos da sociedade civil, desenvolvendo atuação coletiva para pressionar e influenciar a produção de políticas públicas favoráveis. Além de possuírem contatos diretos com agentes do aparelho de Estado, empresas como Mendes Júnior, Rabelo e Cetal contrataram militares para suas diretorias, tentando facilitar sua atuação junto a agências estatais. Também no que tange à imprensa, as empreiteiras eram atentas. Nos fala Campos que os empreiteiros também desenvolveram uma intensa atuação na imprensa ao longo da ditadura. Ficou visível especialmente com a compra dos jornais Correio da Manhã e Última Hora, pelos proprietários das construtoras e empreiteiros. Esse fato explica em muito a pouca ou nenhuma notícia de escândalos de corrupção nos governos militares. A imprensa era manipulada e controlada por setores interessados nos rios de dinheiro que emanavam de Brasília em forma de propinas. As grandes obras que podem ser vistas nas nossas cidades hoje e que são oriundas da década de 1970 são fruto dessa política direcionada às grandes empreiteiras. Elas gozaram de isenções fiscais e facilidades para aquisição de máquinas, financiamentos e incentivos para atuação no exterior, principalmente na América do Sul, África e Oriente Médio. Além disso, o mercado interno foi fechado à concorrência e não era possível que empresas do mesmo setor competissem no Brasil sem que as grandes empresas tivessem alguma participação. Disso tudo é importante ressaltar o que a Comissão Nacional da Verdade relatou. Aponta o documento que o endividamento externo foi a principal fonte de financiamento do processo de desenvolvimento econômico. O governo ditatorial estimulou os grandes grupos privados nacionais a contraírem empréstimos no mercado internacional, criando as dificuldades com as quais se debateu a economia brasileira ao longo da década de 80. Entre 1969 e 1985, a dívida externa, principal parcela da dívida pública, cresceu de 4.379 milhões de dólares para 105.125 milhões, o que significou um aumento da relação dívida externa e PIB da ordem de 10,96% para 46,3%. O Estado brasileiro foi avalista dessas transações que depois, com as crises de liquidez do capitalismo da década de 70, foram estatizadas e causaram o caos econômico e social das suas décadas subsequentes, 1980 e 1990. Por fim, é importantíssimo ressaltar a contribuição que tais empresas deram à perseguição estatal de pessoas ligadas à esquerda, sindicatos ou que não aprovavam o regime ditatorial imposto. O texto da CNV aponta que as empreiteiras foram responsáveis pelo financiamento em nível nacional do aparelho de repressão, tortura e assassinato do regime ditatorial. Segundo depoimentos, o Banco Mercantil de São Paulo e o Sudameris destacaram-se como os maiores provedores de recursos para os agentes da repressão, pois viabilizaram o pagamento de uma espécie de bolsa mensal a eles, em contas em nome de laranjas, ou mesmo em nomes falsos, além do pagamento de prêmios em dinheiro, em decorrência da captura e do assassinato de opositores do regime ditatorial.
Por fim, nos informa o texto da CNV que mesmo quando parte significativa do empresariado estava apoiando o processo de abertura, grandes homens de negócios apoiaram ações que marcariam tragicamente a vida pública do país, como o atentado à sede da OAB no Rio de Janeiro, uma carta-bomba que resultou na morte da secretária da entidade, Dona Lida Monteiro da Silva, e o por sorte fracassado atentado no Rio Centro, em 1981.